De acordo com o último censo demográfico do IBGE, mais de 200 mil pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência ou mobilidade reduzida na cidade de São Paulo. O estudo também revela que na capital paulista, apenas 9% das calçadas têm acessibilidade. Desde então, melhorias aconteceram, mas as pessoas com deficiência física ainda não vivem em uma sociedade adaptada, tendo que enfrentar problemas de mobilidade urbana diariamente. E nós vamos conhecer o projeto Sem Rampa, Calçada é Muro. E olha só como usar a arte pode ser uma bela forma de chamar atenção para assuntos que são tão importantes. Fui assaltado, fui baleado, tinha 27 anos, vai fazer 16 anos agora em julho, onde tive um projétil, né, entrou na minha coluna e acabou me deixando paraplégico. O primeiro ano foi aquele ano meio traumático, difícil, né? Você tem que reaprender tudo, a se adequar novamente a todas as mudanças que tiveram, não só em casa, como no dia a dia, o que você vai fazer, a partir da sua percepção do que fazer agora, a partir que você tem um olhar sentado, não mais em pé. Mas, assim, com a ajuda de muita gente, fisioterapia, eu fui começando a me adaptar e muita coisa que você vai aprendendo sozinho também, né? Eu costumo brincar até com os amigos cadeirantes que eu fiz hoje, que antigamente se eu visse um muro na minha frente, para mim era sem problema. Hoje eu costumo brincar que se eu vejo escrito degrau de giz na rua, para mim parece que já é uma dificuldade, é uma barreira que eu tenho. Você vê que ali é uma coisa que pode te prejudicar. E principalmente assim nas áreas mais afastadas, como aqui Zona Leste, periferia, que você vê muito mais afastada ainda, você vê que tem ruas de terra ainda. É difícil, é difícil. Você pode perceber pelas calçadas que você tem aqui, ó. Nenhuma tem uma adaptação segura ou nada que você possa ter uma locomoção própria, né? Até as ruas também, você vê as ruas todas íngremes aí. A gente estava fazendo uma pesquisa e aí a gente se deparou com o dado de que cerca de só 9% das calçadas em São Paulo são acessíveis. E aí a gente internamente começou a conversar sobre esse dado, a gente ficou bem impactado com isso e a gente começou a analisar isso e querer buscar ter algum insight, alguma coisa. Aí a gente tem eu tenho um amigo em comum, meu melhor amigo é muito amigo do Billy, me contou da ONG dele, Movimento de Superação, e a gente entrou em contato com ele, a gente começou a bater uma bola sobre essa acessibilidade em São Paulo e a gente chegou num insight. Internamente na agência a gente se deparou com esse dado e chegou teve o seguinte insight. Para um cadeirante, uma calçada que não é rebaixada é como se fosse um muro. E a gente falou, cara, por que a gente não grafita essa calçada para chamar atenção para esse problema? E aí a gente bateu essa bola com o Billy, ele adorou a ideia e a gente começou a desenvolver o projeto. A gente chamou os grafiteiros, a adesão foi imediata. Por uma questão de lei, toda guia que tiver uma faixa de pedestre, nessa parte onde a faixa se contempla ali, precisa ter uma rampa de acessibilidade dos dois lados. Então isso é legal para todo mundo ficar atento. E aí a gente convidou esses grafiteiros, onde não tem essa rampa, nós grafitamos, porque onde tem um grafite é que deveria ter uma rampa. Ter esse trabalho representado aqui eu acho que é muito bacana, porque a gente consegue trazer uma certa voz em um momento que é preciso, né? Porque só de 7 a 9% só das guias nas ruas são acessíveis para as pessoas que têm as mobilidades. Então a gente tenta com esse projeto trazer o lado artístico para que a gente consiga chamar mais a atenção das pessoas e principalmente das autoridades que são responsáveis por essa acessibilidade da cidade. Conheço o Ale Boca, que é um dos organizadores desse projeto, junto com o Billy, que é da ONG Movimento em Ação e tal. E aí, como eu sempre trabalhei com grafite, chegou até mim um convite de fazer parte desse projeto. E aí eu sempre procuro saber o que é o projeto, né? Não só, vamos participar para fazer o grafite e tal. E aí eu recebi esse convite e eu vi que era uma proposta muito bacana, era um projeto legal, com uma ação legal principalmente, de a partir da minha arte eu estar prosperando e ajudando alguém, ou vários alguém que são as pessoas que precisam mais dessa mobilidade, né? Porque pra gente é apenas uma calçada,
sei lá, 10 centímetros que a gente consegue só com o nosso passo passar. Mas para o pessoal que tem uma mobilidade e precisa dessa acessibilidade, isso aqui é totalmente um muro. E aí a ideia do projeto Calçada é Muro, né? O projeto Sem Rampa, Calçada é Muro é importante, chama bem a atenção. Porque muita gente que vê uma arte nos muros, às vezes muita gente nem repara naquilo, mas ainda mais numa guia. E isso teve uma visibilidade muito grande, foi muito legal mesmo. Muita gente que não via falava, nossa, que ideia bacana. São coisas que a gente nem percebia também, que ali falta uma rampa. Que é como a gente falou no começo, que pra gente não ter essa percepção. E vendo aquilo, por que aquilo foi criado, falei, pô, que legal, né? Foi muito interessante, bacana mesmo. Eu gostaria, como um cara que, como participante desse projeto, é até uma incoerência, mas é um desejo de todos os participantes que todos os grafites fossem destruídos e se transformassem em rampas. Esse é o nosso maior sonho, essa é a nossa maior ambição e, consequentemente, mexer na estatística da acessibilidade em São Paulo. Gostaria muito que a Prefeitura já fez uma ou duas rampas, é um começo, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que se eles conseguirem se engajar ainda mais e transformarem os grafites e, consequentemente, ficarem atentos à maior acessibilidade em São Paulo, isso seria incrível. São Paulo é, sem dúvida alguma, a cidade mais acessível do Brasil. Todos os equipamentos de cultura, museus, cinemas, depois na área comercial, shoppings, todos os grandes estabelecimentos, de um modo geral, os equipamentos públicos são todos acessíveis. Hoje, nosso grande problema eu digo que é ir de A para B, principalmente as calçadas. Criamos um programa municipal, um programa de calçadas. Este ano, até o ano que vem, vão ser investidos 400 milhões em calçadas, mais obras no Engabaú, no centro e outros projetos específicos. Eu acho muito importante a participação da sociedade civil como um todo. É legal você fazer um grafite e depois de 10 anos você vê lá que você assinou, pô, vai estar lá Masa Grafite 2000 e eu estou em 2019. Então a ideia do grafite é a gente tentar deixar o maior tempo possível em algum local que a gente fez. E esse projeto eu acho que ele vem totalmente na contramão, que o legal é, eu fiz esse grafite aqui, e se amanhã ele sair daqui, significa que deu muito certo, deu muito resultado. E a ideia é que seja isso, que todos os grafites que foram feitos, que eles sejam removidos, que eles virem rampa e que essa porcentagem de 7 a 9% que não rola aí na cidade, que seja totalmente 100% de acessibilidade para todo mundo. Queria convidar mais grafiteiros ainda para participar do projeto. Quem quiser engajar aí, é só entrar em contato com a gente pelo perfil do Instagram, Calçada é Muro. Pede o stencil que nós enviamos por e-mail e faça a sua arte no lugar devido. Vai estar promovendo bem e colaborando para a acessibilidade. Independente da cidade, pode ser São Paulo ou qualquer outra cidade do Brasil, porque a gente está em várias cidades do Brasil já. Que trabalho criativo, não é mesmo? Eu adoro ver as pessoas usando os seus talentos em prol de causas e contribuindo para um mundo melhor. Meninos, parabéns, vocês são demais, viu?